Bom dia, rapaziada. Essa semana eu tomei a liberdade mais uma vez de gravar um projeto que era um pouco mais interessante pra mim do que eu imagino que ele vai ser pra vocês. Hoje eu vou forjar uma ferramenta que não é lá tão famosa aqui no Brasil, apesar de ser utilizada há muito tempo por uma classe extremamente específica, que são os tanoeiros. E o que eu vou forjar hoje é uma faca de tanoeiro, que também muitas vezes é chamada de faca de arrasto. Aos senhores que curtem marcenaria, principalmente com ferramentas manuais e assistem vídeos de gringos, essa é a faca que muitas vezes chamam de draw knife. Ela é uma lâmina com dois cabos, geralmente curvados em direção ao usuário, na direção da lâmina, do fio da faca, e que hoje em dia eu tenho visto muito mais sendo usada para fazer encaixe de cabeças de machados e marretas do que para qualquer outra coisa. Na realidade, acho que eu só vi essa ferramenta sendo empregada para esse tipo de finalidade. Mas cheio de falação, já estou forjando há bastante tempo, vamos forjar. Para fazer essa ferramenta eu estou usando esse pedacinho aí que é de mola de Uno, acredito eu. E essas ferramentas existiam nos mais diversos tamanhos, até com geometrias e curvaturas de lâmina diferentes. No meu caso, eu decidi fazer uma relativamente grande, a lâmina tem acho que uns 20 centímetros e cada um desses cabinhos tem 12, então acaba sendo uma ferramenta bem longa no comprimento total dela. E o que vocês estão me vendo fazer desde o começo do vídeo é só isso, é só esticar esses cabinhos. Eu começo fazendo esse isolamento na borda da minha bigorna com a marreta leve, nesse caso a minha marreta de cutelaria japonesa Kozuchi. Depois disso eu troquei para minha marreta de ferro de 1,2 kg para movimentar mais material mais rapidamente. Inclusive essas duas marretas eu forjei aqui no canal, então eu vou deixar no card e na descrição o link com a playlist para ouvir desses forjamentos de marreta, eu acho que vocês vão gostar. E depois de espichar a maioria do material, eu voltei pro meu Kozuchi para dar uma limpada no forjamento. E com esses dois cabos já esticados, eu marquei o centro da lâmina com uma punção de centro para que a minha logo ficasse muito bem centralizada e eu não tivesse que acabar centralizando ela depois na usinagem e acabasse perdendo a minha textura forjada, que é algo que eu queria conservar até o fim do projeto. E com a ferramenta já cunhada eu vou alinhar, porque naturalmente cunhar a ferramenta vai acabar causando uma distorção na lâmina da minha faca de tanoeiro. E depois disso eu vou dobrar a outra perninha. Eu tenho dobrado essa primeira perna para ficar mais fácil de manipular lá dentro da forja. E agora essa dobra é a última coisa que eu preciso fazer antes do tratamento térmico. Eu vou usar uma réguazinha para garantir que as dobras que eu fiz em ambos os lados dos cabos dessa ferramenta estão à mesma distância da lâmina. Óbvio que isso para que tudo fique o mais uniforme possível. E agora sim eu vou partir para o tratamento térmico, começando pela normalização. Normalização que é muito simples, eu só vou esquentar bastante essa lâmina até ela ficar mais ou menos na temperatura crítica. E vou deixar ela resfriar até perder incandescência. Isso vai aliviar bastante o estresse do aço e vai diminuir a chance de trinca e de empenamento no próximo processo, que é a têmpera, que é um dos processos mais estressantes e arriscados de cutelaria, que consiste em esquentar bastante o aço novamente, mas dessa vez resfriar ele muito violentamente em água ou em óleo, e no meu caso decidi fazer em água, que é inclusive mais arriscado do que fazer têmpera em óleo, mas é uma habilidade que eu quero muito aprender, então mesmo não recomendando que vocês façam, é algo que eu quis fazer e que nesse caso, graças a Deus, deu certo. Talvez vocês tenham percebido aí, os mais experientes, que no clipe que eu mostrei aqui no vídeo dá pra ver que o aço não temperou. Eu acho que eu não resfriei ele tão violentamente assim, considerando que o fio ainda estava muito grosso. Eu não forjei bisel nessa faquinha justamente para diminuir a chance de trinca na têmpera. Mas não se preocupem que eu refiz o tratamento térmico dessa lâmina sem gravar, e aí sim eu tive a certeza absoluta que ela estava muito bem temperada. E mesmo depois do revenimento, ela ainda está com uma dureza muito boa, então eu estou muito satisfeito com o resultado. E falando em revenimento, rapaziada, para vocês que não sabem o que é, revenimento é um aquecimento controlado da lâmina de modo a aliviar um pouco dos estresses que ficam no aço por causa da têmpera. Você vai aliviar um pouco desse estresse e também aliviar um pouco da dureza do aço, já que esses estresses somados à dureza excessiva podem tornar o aço quebradiço. Então você faz esse processo de revenimento para dar um pouco mais de resistência mecânica, resistência e impacto para sua ferramenta. Mas enfim, rapaziada, eu estava explicando esse lance da têmpera e do tratamento térmico completo e eu acabei pulando muito o processo de fabricação da própria ferramenta, como por exemplo a usinagem. Como vocês estão vendo aí, os biséis da lâmina já estão usinados, né? Um lado dela é plano e o outro lado é um convexo. Nessa geometria que é como se fosse uma geometria de formão, uma geometria unilateral. E eu fiz isso na minha lixadeira de cinta com a lixa grão 50. Depois disso eu subi para uma lixa grão 120 só para tirar um pouco as marcas mais grosseiras da usinagem. E logo depois da lixadeira, essa faquinha já estava relativamente afiada. Tanto que vocês viram aí que eu fiz um pouco do trabalho desse cabo de madeira que eu estou fazendo para minha faca de tanoeiro com a própria faca de tanoeiro. Inclusive eu acho que eu também pulei essa explicação, mas eu estou tentando fazer o cabo para essa ferramenta daquela maneira tradicional, usando um caninho de aço para formar como se fosse um bolster no cabo, né? Mas que na realidade serve para segurar as fibras da madeira e evitar que elas acabem trincando e se separando. Essa é uma técnica muito utilizada em muitas coisas, em cabos de lima, por exemplo, na cutelaria japonesa ela é muito famosa, e permite que você prenda ferramentas com espigas sem cola, na pura fricção e na pura violência. Você só martela a espiga da ferramenta dentro do cabo. Esse caninho evita que as fibras da madeira acabem se trincando, mas a madeira consegue se deformar e acaba ficando um encaixe muito preso, muito bem feito. E foi isso que eu tentei fazer
apesar de não ter ficado a coisa mais bem feita do mundo. Eu marquei a circunferência interna desse caninho com lápis na minha peça de madeira, que nesse caso é um gelinho, acredito eu. Depois eu fiz esse encaixe bem grosseiro, inclusive mal feito na minha lixadeira. Encaixei o caninho na madeira, fiz o formato do cabo e agora eu prendi ele na minha moça usando um paninho para não marcar a madeira com as marcas do mordente da minha moça. E eu vou fazer um furo com a broca um pouquinho menor, um pouquinho mais fina do que as pernas da minha faca de tanoeiro. Se lembra que esse encaixe vai ser feito na pura violência, então não pode ser algo muito folgado, tem que ser justo mesmo para que ele entre na porrada e não saia com facilidade. E com esse encaixe já feito, chegou a hora de dar acabamento no cabo. Eu lixei ele até a lixa grão 120 só. Essa ferramenta provavelmente vai ficar para mim, para fazer encaixe de cabeça de machado e de marreta. Eu acho que é mais divertido, eu não preciso usar máscara enquanto estou usando essa ferramenta e eu economizo lixo na minha lixadeira. E já que vai ficar pra mim, não precisa ser um acabamento lá tão bem feito assim, apesar de que a minha decisão de usar cera de carnaúba deixou esse cabo bem bonito. Eu só passei um pouquinho na minha cera de carnaúba e depois usei um secador de cabelo no quente para derreter ela, para que as fibras da madeira acabem absorvendo essa cera e se vedando, né, para não absorver mais umidade. O termo correto seria impermeabilizando. E depois eu retirei o excesso com a cera ainda derretida usando um pedacinho de papel higiênico. Sinceramente é o acabamento que eu estou achando mais bonito ultimamente e eu estou usando para praticamente todas as minhas ferramentas. Depois disso dei polimento na ferramenta inteira, tanto nos cabos quanto na lâmina, na minha roda de polir com pasta de polimento verde no esmeril. Eu estou fazendo isso mais na lâmina como um processo de afiação mesmo, do que como um processo de polimento. Eu não estou ligando muito para a estética dessa lâmina, apesar de que esse polimento acabou deixando a lâmina um pouco mais lisa, então ela não agarra na madeira de jeito nenhum. O que foi uma surpresa extremamente agradável, mas enfim rapaziada, foi assim que a ferramentinha ficou. Ela não ficou perfeita, nem perfeitamente simétrica, nem perfeitamente uniforme, mas eu achei que ela ficou muito bonita. A textura forjada deu uma personalidade muito legal para essa ferramenta. Ela funciona extremamente bem, ela está muito afiada. Os cabos são longos, mas são confortáveis. E a única coisa que eu talvez mudaria se eu fosse forjar outra ferramenta parecida com essa, seria o comprimento dela. Ela é excessivamente grande, até um pouco exagerada, mas talvez com o tempo eu acabe me acostumando. O que importa é que ela está funcionando extremamente bem e que ela vai ser muito utilizada em um futuro próximo e nos próximos projetos. Mas esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Valeu!